Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia eu vou pedir para que você me acompanhe numa reflexão sobre a miastenia, a importância do pensamento positivo e da empatia na relação com as outras pessoas, na relação entre os miastênicos e na relação das pessoas que não têm miastenia e lidam conosco, né? A empatia é a capacidade que as pessoas precisam desenvolver ou que desenvolvem, algumas mais, outras menos, de se colocar no lugar do outro. Isso, num primeiro momento, na nossa sociedade, já é um grande desafio. Porque a nossa sociedade, ela tem há muito tempo, em função do consumo, trabalhado uma ideia de sucesso, de você alcançou coisas boas, você teve sucesso mesmo na vida, se você alcançou coisas para você, né? As pessoas alimentam isso, porque de uma certa forma a gente acaba caindo em extremos, né? Tem pessoas que vivem para o outro e aí se esquecem de si e vivem só o amar ao próximo e esquecem do como a si mesmo. Mas aí a gente caiu para o outro extremo, que é o amar só a si mesmo e nada para o próximo. E as pessoas foram perdendo essa capacidade e essa sensibilidade. Eu queria que vocês lembrassem dessa palavra durante as coisas que eu vou falar nesse vídeo, da importância da gente ter sensibilidade. Sensibilidade em relação ao outro, sensibilidade em relação à situação que os outros vivem e à situação que você mesmo vive, que você está vivendo, né? O pensamento positivo, pensar positivo, acreditar, é muito importante num tratamento de saúde, sem dúvida nenhuma, né? Isso é provado, por exemplo, com o famoso efeito placebo. Isso tem provas científicas, né? Para quem gosta de provas científicas. Se você não sabe o que é o efeito placebo, eu vou explicar rapidamente, de uma forma simples. É o seguinte, quando normalmente os médicos vão testar uma teoria, testar um medicamento ou um novo tratamento, eles muitas vezes usam dois grupos. Eles fazem um teste nesse grupo e eles têm um grupo que eles chamam de grupo de controle, que é um grupo que recebe uma medicação falsa. A questão toda é que nenhuma das pessoas que participam desses grupos, né, vamos chamar aqui o grupo A e o grupo B, nem as pessoas do grupo A, nem as pessoas do grupo B sabem se elas fazem parte de um grupo ou de outro, se elas estão recebendo o medicamento que está sendo testado ou se elas estão recebendo uma bolinha de açúcar, o placebo. É por isso que é o efeito placebo, porque eles chamam essa bolinha de açúcar ou esse medicamento que não tem absolutamente substância nenhuma de placebo. É um placebo. O que acontece é que quando eles começaram a fazer isso, eles perceberam que muitas vezes há melhoras nesse grupo A que está recebendo o medicamento de verdade e tem gente que não melhora. E no grupo de controle que está recebendo água, que está recebendo açúcar, que está recebendo farinha, seja lá o que for, nada que vai interferir, tem pessoas que não melhoram, mas tem pessoas que melhoram. Elas acreditam tanto que estão participando do outro grupo e que estão recebendo um novo medicamento que vai resolver a vida delas, que elas apresentam o chamado efeito placebo, que é esse efeito de você melhorar por acreditar. Então isso existe, isso é fato. Tem um experimento que foi feito em Oxford, que eu acho fantástico, fantástico. É uma pesquisadora que pesquisava o efeito placebo, ela se juntou com outros pesquisadores para fazer esse experimento. Eles prepararam uma quantidade enorme de milkshakes, convidaram um grupo de pessoas para vir tomar esses milkshakes, e eles faziam a seguinte proposta: eu vou te dar uma quantidade em dinheiro, um valor em dinheiro, para você tomar de graça o milkshake e em troca a gente vai tirar amostras de sangue, né? Sua amostra de sangue antes, depois, enfim, durante, amostras de sangue sua, para a gente medir
um determinado hormônio no seu organismo. E eles estavam falando, medindo que hormônio? A gente tem um hormônio no nosso organismo que aponta pra gente que está na hora de comer, que a gente precisa comer, ou que já está ok, que nós estamos saciados, tá? Eles pegaram esse e começaram a medir esse hormônio. E aí, eles chamaram essas pessoas e disseram para as pessoas, olha, você vai tomar esse milkshake aqui, que era um milkshake light, diet, leve, sem nenhuma caloria, super saudável, mas delicioso. E as pessoas tomaram o milkshake, tiveram as amostras de sangue retiradas, elas não sabiam por quê, e deram a opinião delas sobre o milkshake. Depois de um tempo, eles convidaram as mesmas pessoas para comparecer lá e uma segunda rodada. Você vai ganhar o dinheiro, vai tomar um milkshake e a gente vai tirar as amostras de sangue. E dessa vez eles falaram assim, olha, esse milkshake que você está tomando é um milkshake ultra, hipercalórico, super pesadão mesmo, vale por não sei quantas refeições, o negócio é pancada, super nutritivo. E as pessoas passaram pela mesma situação, avaliaram o milkshake e foram embora. E aí eles foram medir. O que aconteceu na primeira vez, quando eles disseram para as pessoas que eles estavam tomando um milkshake light diet? Essas pessoas tinham o nível do hormônio, né, apontando fome ou não necessariamente fome. Elas tomaram o milkshake e houve uma pequena alteração no hormônio, apontando que elas comeram alguma coisa, mas que elas ainda não estavam saciadas. Elas não chegavam ao nível de saciedade. Quando eles mediram na segunda rodada, que era o milkshake ultra, super calórico, eles viram que as pessoas estavam com aquele nível de hormônio no normal, e elas tomavam o milkshake e crescia demais a quantidade do hormônio, apontando saciedade para as pessoas. Só que o truque era o seguinte, era o mesmo milkshake. Até mesmo fisicamente, fisiologicamente, organicamente, o organismo delas reagiu em relação à produção de hormônio apontando para a saciedade a partir de uma informação que era diet ou que era calórico. Mas na verdade era o mesmo milkshake. E portanto, se fosse só uma questão física, o índice de variação deveria ser parecido ou mesmo, e não foi o caso. E isso foi demonstrado por essa mesma pesquisadora, por exemplo, em atividade física. Pessoas que faziam o mesmo tipo de atividade de trabalho, aquelas que acreditavam que a atividade de trabalho delas servia como uma atividade física, demonstravam melhoras físicas do que as que faziam a mesma atividade e não acreditavam que eram uma atividade que podia ajudar em termos de atividade física. É claro que existem muitas variáveis aí, mas essa do milkshake é incrível nesse sentido. E eu não estou dizendo aqui que só vai te engordar aquilo que você acha que engorda. Nem a pesquisa dela está dizendo isso. Nem estou dizendo que se você ficar sentado no sofá, pensando assim, ficar sentado no sofá vai me fazer ficar em forma e ter barriga tanquinho, que isso vai funcionar. Isso não é assim, mas é um conjunto, né? É um conjunto, nós somos um todo. Então é claro que o pensamento positivo, que você acreditar na hora que você está tomando a sua medicação, isso é importante, que ela vai te fazer bem, que você vai melhorar, que você vai sair dessa situação, que você é capaz de fazer as coisas, isso faz toda a diferença. E eu posso dar um exemplo simples de mim, o dia que eu acordo e que eu falo assim, ai, não tá dando, sei que, e sabe, fico amarrada com essa coisa, porque eu me sinto cansada e eu não vou aguentar, eu não aguento mesmo. E no dia que eu acordo e falo, não, eu me sinto cansada, mas eu sou capaz, eu vou lá, eu não sei o que, blá, 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 eu faço um pouco mais de coisas, mas ainda assim eu tô sentindo.
porque é um todo, tem uma questão física, tem uma questão emocional, tem uma questão mental. Mas por que eu estou falando dessas duas coisas? Eu comecei falando de empatia e agora eu estou falando de pensamento positivo. Porque a gente precisa ter cuidado com essas coisas. A gente precisa ter cuidado em como a gente fala sobre fé, em como a gente fala sobre bênção, em como a gente fala sobre pensamento positivo, seja positivo para o outro. A gente precisa ter cuidado porque o outro é outro e a gente precisa aprender a se colocar no lugar dele. E o outro, como a gente, também está aprendendo, e o outro, como a gente, também está num processo. E todo mundo vai ter dias que está melhor ou dias que está pior, em todos os aspectos, físico, emocional, mental. E a gente precisa considerar isso, né? A gente precisa perceber isso, que cada um tem uma história, que cada um tem uma construção, que cada um tem um processo para viver nesse momento que o corpo está adoecido, porque ele está. Mas aí a gente precisa ter o cuidado, e a gente precisa ter o cuidado entre nós, a gente precisa ter o cuidado na comparação. Eu tenho falado nos vídeos, né, nos maiores principalmente, sobre a questão do comparar. Não se compare. E não compare a pessoa que tem miastenia, que vive com você, com outra. Não faça esse tipo de comparação. O meu pai, ele adorava fazer isso. Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Que coisa? Quando a gente expressava de alguma forma, adolescente, né? Alguma insatisfação, alguma reclamação, alguma comparação de alguma coisa que a gente queria e ficava chateado. E ele percebia, ele era mestre em fazer isso. Falar assim, eu vou te pegar, vou te levar lá na rua tal, no bairro tal, no lugar tal, onde tem criança passando fome, onde tem gente pedindo dinheiro, onde tem gente vivendo na rua, onde tem não sei o quê, e você vai ver o que é uma vida ruim. E o meu pai não era um homem só de ameaçar esse tipo de coisa, ele fazia. E eu sempre achei isso horrível, horrível. Não porque eu não tivesse a capacidade de olhar para o outro que estava numa situação pior que a minha e ter empatia por ele. E saber que a minha situação era melhor que a dele, mas isso não me fazia sentir melhor em relação a isso. Porque se me fizesse sentir melhor por olhar alguém que está pior, então eu deveria me sentir muito mal por olhar quem está muito melhor do que eu. A comparação tem dois lados, né? Então as pessoas falam assim, não se sente assim não, porque olha, tem gente com doença muito pior, com coisa muito pior. Tá, eu não me sinto assim porque tem gente muito pior. Então eu me sinto mal porque tem gente muito melhor também, né? E aí? Como é que você faz? O ideal é a gente não comparar. É a gente entender que cada um está vivendo uma situação. E que, claro, reclamar, a gente precisa aprender a ser grato. A gente precisa aprender a ter gratidão pelo que a gente tem, por estar vivo, pelo ar que se respira. Mas não é sempre que a pessoa consegue levantar e ter esse tipo de gratidão ou de pensamento. E a gente tem que entender isso. Porque a gente que tem, nem sempre teve. E nem sempre tem todo dia, não é? Então assim, se você alcançou o grau de que eu tenho todo dia, então você não tem do que reclamar, você só tem do que agradecer. E a coisa não é assim, nós somos humanos. E o risco da gente fazer comparações sem empatia é porque, por exemplo, na miastenia nós temos graus da miastenia. Você tem o primeiro grau, que é aquela pessoa que tem a miastenia só ocular, né? Você tem o quinto grau, que é a pessoa que tem a miastenia generalizada, que atingiu todos os grupos musculares, e ela tem crise miastênica, né? Ela já passou por uma crise miastênica, então ela é considerada grau 5. No meu caso, por exemplo, a minha é generalizada, mas o que atingiu dos meus músculos bulbares, face,
deglutição, a fala, foi bem leve. E a minha respiração também bem leve. Eu nunca tive uma crise miastênica. Então eu não sou considerada grau 5. Mas se a gente faz essa comparação sem empatia, sem cuidado, a gente pode cometer erros para os dois lados. A gente que tem a miastenia que é generalizada, e que aí a gente tem dias com problemas para escovar o cabelo, dias com problemas para escovar dente, para levantar ou para caminhar, a gente pode olhar para quem tem a ocular e dizer assim, você não sabe o que é isso, porque a sua é só ocular. Isso aí você não sabe de nada, você não sabe o que é sofrer. Quem tem a miastenia de grau 5, que já ficou mal, que teve crise miastênica, vai olhar para mim e vai olhar para os outros e vai dizer a mesma coisa. O seu é mole de lidar, é fácil, porque tá faltando empatia, né? Tá faltando empatia. Só que quem tá melhor, porque tem um grau mais leve da miastenia, pode cometer o mesmo erro. Pode olhar para quem tem a miastenia generalizada e dizer assim, ou dizer assim, tu é um azarado, graças a Deus eu fui abençoado e não tenho esse negócio completo. Peraí, eu não fui abençoada? Que história é essa? Né? Ou então, você não melhora porque você não tem pensamento positivo, ou porque você não acredita, porque você só fica pensando e falando e vivendo em função da doença. Ninguém quer viver em função da doença. Eu não quero viver em função da doença, eu quero viver. Mas acontece que a doença se faz presente na minha vida e no meu dia a dia de forma mais intensa que na vida de algumas outras pessoas. Graças a Deus que na vida delas não faz, mas na minha faz. Sabe, não é porque eu estou pensando positivo ou porque me falta fé que eu não consigo, em alguns dias, me levantar. Não é. É porque existe algo físico. É claro que se eu passar por essa situação pensando que eu sou o pior dos seres, o miserável, o infeliz e que eu quero morrer, eu vou entrar em depressão, a situação vai se agravar e eu vou piorar. É lógico que sim. É preciso, ainda que você esteja numa situação difícil, olhar a coisa com outros olhos. E não é olhar podia ser pior, porque aí eu vou pensar podia ser melhor, né? Mas é olhar para mim, não é me comparar. Sabe, é olhar para mim e pensar assim, não, Flávia, você tá aqui hoje, então não tá dando, mas o que você pode pensar de bom? O que você pode encontrar de bom hoje para pensar? Porque pensar coisas ruins só vai te deixar pior. Então, pense em coisas boas, né? A Bíblia fala disso, o apóstolo Paulo fala tudo que é bom, que é virtuoso, nisso pensai, né? Eu acho que é Paulo que fala isso. Estou meio atrapalhada com as referências aqui, mas né, nisso pensai. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vive um país que vive religiosidade, sabe? Que vive muita religiosidade de vários tipos. E é muito comum eu ouvir falas do tipo assim, não, graças a Deus, eu tenho saúde, eu fui abençoado. Peraí, que história é essa? Eu também fui abençoada. E que Deus é esse? Sabe, desculpa o desabafo, mas que Deus é esse? Não, porque eu melhorei da minha astenia, eu fico bem, não sei o quê, porque eu tenho fé. Eu também tenho fé. Eu também tenho fé que eu vou ficar curada. Eu também tenho fé. Mas a minha miastenia é de outro grau. Cai a ficha aí. E isso pode machucar muito as pessoas. Se a pessoa não tiver isso resolvido, por que eu estou falando disso? Porque hoje eu ouço essas coisas e eu tenho resolvido para mim isso. Sabe, eu sei que Deus é bom e Ele é justo. E Ele é bom e justo. Ele faz chover sobre o ímpio e o justo. Ele faz nascer o sol sobre o ímpio e sobre o justo. Porque Ele é bom, porque Ele é justo. A gente fica procurando o porquê.
Por quê? Por que eu? Por quê? Outro dia, uma amiga do grupo do WhatsApp falou assim, eu não consigo compreender o porquê. E eu entendo, porque eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Tem tanta gente aí, criminoso, mal, corrupto, ladrão, né, sem vergonha, vendendo saúde, e a gente aqui, tudo gente do bem, né, sofrendo com isso. Por quê? Não tem um porquê. Para mim, hoje, não tem um porquê. Eu tenho os meus porquês. E você precisa encontrar os seus porquês. Mas o porquê não está em Deus. Porque eu vou voltar a repetir. Que Deus é esse? Sabe que uma criança de 3 anos apresenta miastenia autoimune? O que ela fez? Não tem um porquê. Porque tem gente que adoece, tem gente que não adoece. É porque há uma questão que é maior do que os tratamentos que a gente faz, é uma questão de estilo de vida, é uma questão de predisposição genética, é uma questão emocional, mental mesmo, de como a gente lida com as coisas, mas não tem um porquê. E se você me disser assim, Flávia, tem sim, não sei o que, eu vou usar as próprias palavras de Cristo. Que ele fala lá da Torre de Siloé, mais uma vez eu vou falhar na referência bíblica. Ele fala da Torre de Siloé e que ele pergunta, vocês que são religiosos, vocês acham que aquela quantidade de pessoas lá, e ele fala as pessoas que morreram porque a Torre de Siloé caiu sobre elas, elas tinham menos pecado que vocês ou mais pecado que vocês? E a gente tem que se lembrar do ensinamento dele, se é uma questão de fé, sabe? Atira a primeira pedra. E a gente tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado com isso, com as comparações. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode causar um problema. A gente pode causar uma situação desagradável para as pessoas. A primeira coisa que a gente pode causar de mal, e eu acho que a gente não pode querer o mal das pessoas, né? Eu pelo menos não quero. É fazer a pessoa se sentir uma coisa ruim. Porque eu realmente desculpa o termo, cagado. Não tem como. Né? Porque, realmente não sirvo pra nada. Porque eu não consigo fazer as coisas. Né? A pessoa se sentir mal. E fazer com que as pessoas que lidam com as pessoas que ainda estão numa fase da doença e que estão se sentindo mal, fiquem comparando e falando assim, tá vendo? Fulano consegue, fulano faz, fulano não sei o quê. Por quê? Porque ele se esforça, você não, você é um preguiçoso, você é um encostado, você é um desanimado, você não consegue, o que não ajuda em nada, né? O que não ajuda em nada. Não vai ajudar se alguém que eu conheço chegar pra mim e falar assim, você viu fulano? Tem miastenia, olha lá, tá correndo, tá fazendo atividade, tá não sei o quê, e você tá aí. Não ajuda. A gente tem que ter empatia. Tenha empatia quando você tratar com alguém que tem a miastenia e considere que ela tem o momento dela, a fase dela, a situação que ela está vivendo. Sabe, eu tenho procurado ajustar a minha dieta por uma questão global mesmo. Todo mundo sabe que comer bem, que se alimentar de uma forma mais saudável faz bem para a saúde. Então, ok. Mas eu não posso ficar criticando e falando de quem come assim ou que come assado, porque eu não estou na pessoa, eu não sei o quanto da ansiedade que ela está jogando desse problema de saúde ela joga na comida. Eu não sei nem a condição financeira dela para ter ou não ter essa comida, que mais saudável é mais caro, sabe? Porque eu faço terapia, eu acho importante fazer terapia, eu acho que as pessoas precisavam fazer terapia, não tendo a miastenia mais ainda. Mas tem gente que não quer fazer terapia, tem gente que não pode fazer terapia, tem gente que tem resistência à terapia. E eu não vou, por causa disso, dizer assim, porque não faz terapia, por isso que não resolve. Gente, empatia, sensibilidade, vamos ter sensibilidade.
Vamos ter carinho com a dor do outro. Sabe? Carinho mesmo com a dor do outro. A gente precisa aprender isso. O segundo problema que você pode causar é quando você se compara com outras pessoas. E o segundo problema que você pode causar quando você compara as outras pessoas ou julga o que a outra pessoa está sentindo e tipo, tá assim porque não tem fé, não tem isso, ou porque você não acredita, ou porque você não medita, ou porque você não sei lá o quê, e não considera que o grau dela é diferente, que a vida dela é diferente, que o momento que ela está vivendo é diferente, é que você pode trazer para ela a incapacidade dela se sentir bem. Existem muitas pessoas com miastenia que tiveram o músculo da face atingido. Essas pessoas, elas perdem a capacidade de sorrir. Mas tem muita gente que tem a miastenia e que não teve o músculo da face atingido, que também perdem a capacidade de sorrir e de se alegrar. Porque elas ficam com medo do julgamento, porque se eu sorrir, como é que eu vou justificar para mim mesmo que eu tenho essa doença? Se eu for alegre, se eu for feliz, se eu for festiva, como é que eu vou justificar que eu tenho que pegar o remédio, que eu tenho que me aposentar, que eu tenho que ter o benefício, que eu não consigo fazer as coisas em casa? Tá aí indo, tá aí brincando, pra farra você tá sempre bem. Eu já ouvi isso. Mas a gente não pode permitir que esse tipo de julgamento impeça a gente de fazer as coisas e de ser feliz. Eu convivo ainda com a miastenia, eu vou me livrar dela, eu convivo ainda com ela. Mas, cara, isso não me impede de ser feliz. Não pode me impedir de ser feliz, porque senão eu vou ficar pior, né? Eu conversei, inclusive, pedi a permissão para citar a Priscila aqui nesse vídeo. A Priscila é uma menina, uma moça, porque eu tenho um grande carinho, e ela é daqui do Rio de Janeiro também. A Priscila já teve crise miastênica, né? A miastenia dela é de grau 5, vamos dizer assim. E ela já teve, pelo menos que eu sei e acompanhei, 5 crises miastênicas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os relatos dela são impactantes. E eu não conheço uma pessoa com miastenia que tenha a fé do tamanho que tem essa menina. Eu não conheço. Porque passar pelo que ela passou e manter a fé é que é um negócio. Porque eu dizer que tenho fé, não, eu tenho fé. Se for comparar, querido, dançou, querida. Sabe? Se a gente for comparar, aí a gente vai comparar. Então ela tem mais fé. E ela ter mais fé, isso se prova justamente porque ela passou por isso e manteve a fé dela. E a fé dela não impediu dela passar, mas fez com que ela passasse e mantivesse a fé. E se tornasse a pessoa linda que ela é, linda. Você pode não concordar com a fé dela, você pode não concordar com a minha fé, eu posso não concordar com a sua fé, mas não é só a fé que faz você estar tão bem, é a fé, é acreditar, claro que é, mas é também o grau da miastenia que você tem, ou o grau da miastenia que essa pessoa que você está comparando, quem vive com você tem. A gente precisa entender isso, perceber isso. E tem uma terceira coisa que a gente acaba causando, por isso eu faço questão de sempre falar, existem graus, existem pessoas que ficam piores do que eu tô, existem pessoas que estão um pouco melhor do que eu tô, existem momentos em que eu estou melhor e momentos que eu estou pior. A gente não pode relativizar a gravidade que é a miastenia. Algumas pessoas caem no equívoco, na minha opinião, e eu entendo, de achar que se não pensar, se não falar, se não considerar a miastenia, ela vai sumir.
ela não vai interferir na sua vida. Se você tem a miastenia atingindo os seus músculos, se você tem a miastenia atingindo a sua fala, a sua respiração, isso não é a coisa mais inteligente de você fazer. Isso é negação. Aceitação. A gente consegue ter pensamento positivo, a gente consegue ter fé, a gente consegue se movimentar quando a gente aceita. Quando há aceitação. E aí a gente consegue ser grato pelas outras coisas e consegue viver bem, ainda que conviva com a miastenia. Mas ignorar a presença da miastenia não é aceitar. Ignorar a presença da miastenia é negação. E isso pode trazer um mal a você. Isso pode trazer mal para o outro, por causa do terceiro aspecto, que é um aspecto prático. E que outro dia eu estava conversando com a Irani, que é uma pessoa que convive comigo aqui no canal, enfim, já participou do grupo do WhatsApp, e ela falou isso e eu falei, nossa, eu trabalho para esclarecer, para dar informação, e tem muitos colegas miastênicos fazendo o mesmo, para fazer com que as pessoas entendam sobre a miastenia. Outro dia eu conversei nos comentários aqui de um vídeo com a Adriana, também sobre isso, como é que os médicos não lembram, né? A miastenia é uma doença rara. Provavelmente todos eles viram em algum momento a miastenia na faculdade como uma doença rara, no conjunto de milhares de outras doenças raras. Só que ela não aparece com frequência na vida deles. Não aparece. Quando aparece, ele deveria lembrar, mas ele não lembra, né? Ele deveria, não vamos eximir isso. E ele também não deveria dar diagnóstico errado, como eu recebi. Mas existem muitos médicos que não são neurologistas, que viram isso en passant e que se tornaram médicos peritos. E todo mundo sabe que tem muito médico perito, isso não é uma crítica aos médicos, é uma constatação. Muitos médicos peritos não sabem do que é a miastenia. Eles não conhecem. Mas se a gente faz uma informação, propaga uma informação equivocada sobre a miastenia, ninguém precisa dizer que a miastenia é a pior coisa do mundo. Não é isso, mas o que a miastenia é de fato. Mas se a gente começa baseado em pessoas que melhoraram, pessoas que tiveram só a miastenia ocular, entender, perceber e relativizar o que é a miastenia, a gente pode causar um problema para muita gente. Mas se a gente pegasse também e começasse a divulgar que a miastenia é só o grau 5, a gente também ia causar uma distorção. O que a gente precisa ter cuidado é com a informação que a gente passa. Não há problema de eu dizer que, não, eu tenho a miastenia generalizada, mas eu consigo controlar, eu consigo sair, eu consigo fazer algumas coisas, outras eu não consigo. Quando eu estou melhor, eu consigo fazer muitas coisas, inclusive voltar a trabalhar. Não há problema. Mas eu preciso trazer com essa informação que há pessoas que não conseguem. Há pessoas que são mais velhas e que têm mais limitações porque têm outros problemas de saúde. Há pessoas que são mais jovens do que eu e têm outras limitações porque começa a atingir o emocional, começa a atingir outras questões. A gente tem que ter empatia, cuidado com a informação. Cuidado, saber que essas coisas existem e que todos nós, independente se é uma doença boa, como se alguma doença fosse boa, se é um grau mais leve, um grau mais alto, se é um grau mais grave, né, ou mais leve, se é uma doença considerada mais grave ou menos grave, não importa. Nós precisamos ter empatia e dar a informação correta, completa. Porque você imagina um médico perito que nunca ouviu falar desse negócio, ou ouviu e não lembra, lamento, Adriana, acontece.
Não justifica, né? Mas acontece. E aí você imagina que esse médico perito, a referência dele é uma pessoa que tem miastenia só ocular, mas ele não sabe nem que existem os níveis. Ele não entende isso. E aí a pessoa fala assim, eu fiquei ótima. Ótima. Porque eu tenho fé. E aí ele chega pra mim e diz assim, só você ter vergonha na cara. Você vai melhorar. Não, por que você não faz uma atividade física? Não, doutor, atividade física com a miastenia tem alguns parâmetros, tem algumas coisas, não é indicado quando a pessoa está com a doença muito ativa. Não, mas eu conheço fulana que faz. Gente, mas não é responsabilidade dela, não é responsabilidade dele, não é minha responsabilidade. Como assim? O que eu falo aqui não é minha responsabilidade? É sim. Por isso é importante dizer, olha, a minha miastenia é nesse grau. Eu consigo controlar dessa forma. Estou fazendo isso e melhorei. Mas isso sou eu. É informação. Isso sou eu. Porque existem outros graus, existem pessoas que têm outros níveis de miastenia. E a gente precisa parar com essa coisa de se comparar. Nem eu olhar para quem só tem miastenia ocular e falar assim, não sabe de nada, que sofre o quê, não sabe nem o que é isso. Imagina, que falta de empatia. Mas também a pessoa que tem essa miastenia não virar para mim e falar assim, você não melhora porque você não faz uma dieta decente, porque você não se cuida, porque você fica aí, porque fica de frescura, de coisa. Pensa positivo que você vai melhorar. Que falta de empatia, né? Então, assim, foi uma reflexão um pouco de desabafo, talvez, mas é porque eu acho complicado quando as pessoas falam para mim assim, eu sou muito abençoada. Que bom, seja grato com a sua bênção, eu também sou. E aí vem a comparação. O problema não é ela falar isso, o problema é ela comparar. E aí a gente tem que aprender, sabe, a ouvir isso e você não se comparar. Foi como eu aprendi a lidar com isso. Gente, os vizinhos hoje estão que arrastam móvel. Eu ouço esse tipo de coisa e eu não me atinjo mais, porque eu simplesmente não me comparo. Ok, você é abençoado, você tem saúde. Ok, você é abençoado, você conseguiu resolver isso. Ok, você é abençoado, não sei o quê. Eu também sou, por outros motivos, não esses aí, porque esses aí eu não consegui não. Mas é bênção, porque Deus é bom e Ele é justo. Ele é Pai. Ele é bom e Ele é justo. É como eu creio, você não precisa crer igual. Mas a gente pode exercitar. Olhar as coisas por um outro ângulo, ver pessoas que estão em situação difícil, em vez de se comparar e falar, graças a Deus eu não passo por isso, falar assim, poxa, que bacana. A pessoa está passando por isso e ela consegue se levantar. No caso da miastenia, né? Você olhar uma pessoa que está melhor que você e falar assim, poxa, que bacana. Porque eu recebo muitas mensagens assim no canal, eu agradeço. Mensagens de pessoas que falam, Flávia, faz tal dieta. Flávia, eu já tive 20 anos com a miastenia, hoje eu não sinto mais esse cansaço. E eu sei que essas pessoas estão falando isso, não é para me recriminar, é para me dar força. Isso é legal, né? Isso é bacana. Mas isso é bem legal quando a pessoa fala para você e quando eu falo assim, olha, dá para ficar bem, a gente pode ficar bem, a gente aprende a conviver com informação, a gente aprende a conviver com ela e toca a vida e vamos fazer nossas coisas, né? Mas é claro, considerando que tem gente que nesse momento o melhor que ela pode fazer é descansar, porque a situação de saúde dela é um pouco mais crítica que a minha. E eu preciso considerar isso, né? Eu preciso entender isso e ter esse cuidado. E aí eu acho que é uma questão de sensibilidade,
Bom, obrigado por você ter assistido, pela sua paciência. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil, que a gente possa desenvolver a capacidade de ver as coisas por um lado positivo, sim, porque isso faz diferença, mas desenvolver essa capacidade com empatia, sendo capaz de olhar para o outro e se colocar no lugar dele. E mais, não nos comparando a ninguém. E não nos afetando porque as pessoas nos comparam. Sem entender, não, eu sou assim. E eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Não percam a capacidade de sorrir e de se permitir ser feliz. Nós, como qualquer outro, temos esse direito. Ainda que os seus músculos da face não respondam, sorria. Sorria no coração. Obrigado por você ter assistido. Um grande abraço. Se cuida. Fica bem. E até o próximo.